Eu sou a substância. Venho da eternidade. Estou em todo lugar. De mim se formam os universos. Sou escondida pelo Estado, pelas religiões e o mercado. Eu sou a realidade. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para mais uma apresentação do programa Realidade, cujo objetivo é a fundação do Estado cidadanista, sem o qual não será possível sairmos da crise pela qual passamos os estados nacionais atuais. Qualquer esclarecimento acerca do que aqui falamos poderá ser tratado por contatos telefônicos, nos telefones 9977-5874, 3088-0555 e 9102-2337. A incerteza é má conselheira. Se você deseja receber artigos ou outras publicações cidadanistas, mande o seu endereço eletrônico para o Movimento Cidadanista Internacional. Nosso e-mail é cidadanismo@ig.com.br. O programa Realidade tem a apresentação de Luiz Carlos, a participação especial do Dr. Jorge Acário, produção, coordenação e direção de Socorro Marques, a sonoplastia de Jean Carli e a operação de Rodrigo Silva. E vamos agora à explicação do que vem a ser cidadanismo. Cidadanismo é a reciclagem da realidade que está sendo fragmentada e virtualizada pelo mercado. É sua unificação e despojamento dos elementos supérfluos e fantasiosos para formar o Estado cidadanista, através da economia localizada que tem base em suas premissas e da formação do eleitor cidadão pelas escolas cidadanistas a serem criadas pelas legiões cidadanistas. Capitalismo e socialismo não possuem existência material, são apenas teorias. Um negando a existência do mercado como devorador das economias dos estados nacionais e o outro denunciando. A realidade é composta da naturalidade e da artificialidade do mercado que a está consumindo, ou seja, virtualizando-a. O mercado, proveniente e mantido pelo consumismo e aplicação financeira nos mais diversos papéis da economia globalizada, é um monstro constituído por uma rede hierarquizada de bancos centrais e comerciais privados com autorização de emitir moeda e franquear outras instituições privadas nesta especialidade, que provém e controla a base monetária mundial e é integrado ao sistema produtivo, financeiro e cambial internacional das nações por um circuito eletrônico, digitalizado e onlineizado, que tem vida autônoma, decorrente de sua alimentação parasitária pela referida emissão e compra de papéis e venda de produtos de altíssima liquidez e servir de meio para depósito do dinheiro proveniente da exploração da prostituição, jogo, loterias, drogas e corrupção. Ele está absorvendo as realidades econômicas, sociais, culturais e espirituais dos povos e nações através de sua economia virtual, trazida pela globalização. Sem o cidadanismo, perecerá a humanidade e, em seguida, o próprio mercado, que não pode existir sem ela. O mercado é o causador da doença da realidade que está causando a violência, a destruição dos estados nacionais e impedindo o exercício da ética e da cidadania. O cidadanismo é o tratamento.
Estamos com o programa Realidade e vamos agora ao tema de hoje, que será: o caso Valdomiro Diniz mancha a auréola do presidente Lula? É o que a imprensa britânica diz em sua mais recente edição, que o caso Valdomiro mancha a auréola do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O artigo menciona ainda que Lula provavelmente tem mais a temer da estagnação de uma economia sem empregos, mas o seu prestígio foi virado pelo avesso. Afirmou ainda que não há nada de novo em gravações flagrando autoridades se comportando mal, mas que, nas palavras da revista, quando a autoridade é um importante assessor, como José Disseu, chefe de um gabinete importante do presidente, e o presidente é o Luiz Inácio Lula da Silva, que os brasileiros prestam tanta atenção. O governo do presidente Lula tomou as medidas necessárias de investigação e de exoneração do servidor Valdomiro. Não há denúncias de irregularidades durante o período que ele serviu na Casa Civil. Portanto, nada que atinja o ministro José Disseu. O ministro merece o nosso apoio, a nossa solidariedade pelo trabalho no governo e na Casa Civil, afirmou José Genuíno, presidente do PT. O pedido de CPI no Senado para o caso Valdomiro Diniz ganhou a assinatura do senador do PMDB gaúcho, Pedro Simão. Em entrevista recente, disse que o PMDB pode discordar da CPI porque apoia o governo, mas que para o PT a situação é outra. O grande patrimônio que o PT tem é o seu caráter ético, a dignidade. Afinal, é um partido feito da ética da coisa pública. Esse é um grande patrimônio que não se encontra em dinheiro, porque é direito. Já o presidente da Câmara dos Deputados afirma que o ministro José Disseu é imprescindível para o governo. O deputado João Paulo Cunha quer que as autoridades evitem declarações que criem problemas, porque o país está saindo de uma situação econômica difícil. Disse que, independente de estar certo ou não nas suas afirmações, a democracia prevê que todos têm liberdade para falar o que bem entender, o que quiser, dentro do devido respeito. O governo já admite a atuação de Valdomiro Diniz na gestão Lula. Afirma que é provável que ele tenha tentado fazer tráfico de influência enquanto atuava na Casa Civil. O Ministério da Economia investiga sua atuação com o esquema internacional de lavagem de dinheiro. A Procuradoria proibiu o uso da casa de jogos eletrônicos para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Já o presidente do PFL entende que o ministro José Disseu só sai do governo se quiser ou se for o desejo do presidente Lula. O senador Jorgen Bonhaus afirma que só uma CPI pode esclarecer o envolvimento da Casa Civil no escândalo Valdomiro Diniz. É um ato de vontade que pode partir do ministro e ser avaliado pelo presidente, ou um ato de vontade do presidente em relação ao ministro. Já ocorreu o mesmo fato quando, no governo Itamar, o ministro Arteiro se afastou. Evidentemente, isso não vai esclarecer nada. Seria importante uma CPI para verificar o que fez o senhor Valdomiro Diniz, a mando do governo, no Congresso Nacional, traficando influência, obtendo emendas por trocas de cargos, para ficar esclarecido se o episódio é passado ou presente. Maurício Correia disse que foi salutar a saída de Henrique Arbrides durante a CPI do orçamento. O presidente do PT, José Genuíno, reage e disse que o STF
não é agremiação partidária para fazer declarações políticas. Não é competência do Supremo Tribunal Federal fazer declarações políticas, porque não é um partido, nem de situação, nem de oposição. Portanto, como presidente do PT, não posso comentar uma declaração política do presidente do STF. Maurício Correia, presidente do Supremo Tribunal Federal, aquele que está deixando a presidência do Supremo nos próximos dias, teria respaldo por fazer declarações e gerar crises na sua passagem na presidência do Supremo. Basta lembrar que dentro do primeiro ano do governo Lula, em 2003, o Executivo e o Judiciário praticamente viveram de trocas de farpas e grande estremecimento de relações. Durante a participação do ministro Maurício Correia na audiência pública que debateu a reforma do Judiciário no Senado, ele também criticou duramente o ministro Márcio Tomás Bastos, da Justiça, quando defendeu a sombra virtuente e criticou a criação do Conselho Nacional de Justiça, que vai fazer o controle externo do Judiciário. O ministro, Maurício Correia, é radicalmente contra esse controle e ele disse que Márcio Tomás Bastos, ao defender esses itens, demonstra seu total desconhecimento do Judiciário. O líder do governo declarou que no Executivo, no Legislativo e até no Supremo há profissionais melhores do que Maurício Correia. As declarações do presidente do Supremo, Maurício Correia, no caso Valdomiro Diniz, desestabiliza o mercado. A Bolsa de Valores de São Paulo tem queda de 1,9% e o dólar sobe de 2,942. O caso de Valdomiro foi um verdadeiro ataque suicida dito pelo líder do governo no Senado, Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo. Tentando defender o governo das acusações que pesam contra o ex-alto funcionário da presidência, Valdomiro Diniz, que recebia 1% do montante do negócio, facilitando para um empresário de jogatina de Goiás, Carlinhos Cachoeira, procurou esquentar e chantagear a oposição, ameaçando uma CPI ampla, ao invés de uma investigação apenas para o flagrante delito criado por funcionário por ele protegido. Foram campanhas eleitorais nas quais incidem acusações diretas. Foi um ataque suicida porque eles tiveram que recuar uma vez que citaram desastrosamente José Sarney, presidente do Senado, que é um aliado eficientíssimo do governo. Falaram no caso da Rosiana Sarney, sua filha, de quem um senador não gosta nem de lembrar. O porta-voz da presidência afirma que não se cogita da saída do chefe da Casa Civil. Mencionou que não há paralelo entre a situação de José Dirceu e a de Arbrides, no governo Itamar Franco. O caso de Valdomiro Diniz provoca recesso branco no Senado. José Sarney liberou os senadores até o dia 2 de março próximo. Cessado o efeito do ataque suicida, colocando o governo em uma situação de recuo vergonhoso, como a retirada da Laguna, restou às tropas oficiais duas alternativas. Uma foi a afirmação do vice, José Alencar. Essas coisas acontecem desde Deodoro da Fonseca. Até agora, não houve um caso de um alto funcionário por perto do presidente da República ser pego pedindo propina a empresários. Não é farinha do mesmo saco. Não existe nada semelhante na história. A segunda saída seria tentar isolar o Valdomiro Diniz como se ele fosse um ET, ou falar de uma pessoa que caiu de paraquedas no Palácio do Planalto, como se ninguém o tivesse nomeado e nunca ninguém o tivesse dado uma missão para cumprir, ou como se não tivesse que prestar contas a ninguém.